Papo Cristão. Nesse exato momento eu estou aqui do lado do pastor Zé Martins, ele que é pastor da comunidade cristã evangélica, né? Ele que reside aqui no município de Breves. A gente começa logo aqui o Papo Cristão batendo um papo. Primeiramente, pastor Zé Martins, o que você tem para falar para os nossos telespectadores sobre o Salvador, sobre o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz? O que você tem para falar sobre Jesus Cristo? Rodrigo, primeiramente é um prazer muito grande estar aqui com você para contribuir um pouco, não só com o programa, obviamente, mas trazer algumas informações a respeito da palavra de Deus aos nossos telespectadores. Falar de Jesus sempre vai ser a coisa mais, digamos assim, maravilhosa na nossa vida. Falar de Cristo é falar de vida, falar de salvação, de perdão, de graça. Então, sempre vai ser um privilégio para nós, uma alegria para nós. O nosso coração sempre vai se derramar diante de Deus ao falar do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Essa palavra graça é uma palavra que me trouxe luz, que me trouxe, que tirou dos meus olhos, digamos assim, uma escama que não me deixava enxergar o quanto esse Deus ele é gracioso para conosco. A Bíblia nos fala, primeiramente, da nossa realidade diante de Deus. Romanos capítulo 1, 2 e 3, até a metade do capítulo 3, por exemplo, o apóstolo Paulo ele vai falar da realidade humana diante de Deus. É uma realidade completamente caída. Ele vai detalhar essa realidade nesses capítulos e deixar muito claro que a realidade do homem, da raça humana como toda, tanto gentios como judeus, todos estão numa situação condenável diante de Deus. Todos pecaram, todos destituídos foram da glória de Deus, não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, todos se extraviaram. Paulo deixa isso muito claro nos primeiros capítulos, de que a realidade do homem é essa. Nós somos depravados, nós vivemos num estado de rebelião contra Deus. Mas o que me chama muita atenção e que deixa o coração assim alegre em ver, em contemplar nas Sagradas Escrituras, na metade do capítulo 3, o apóstolo Paulo ele fala da graça de Deus. Como que Deus olha para nós e reage a essa situação caótica do ser humano. É isso que me deixa, assim, perplexo, por assim dizer, diante do cristianismo, porque ele é diferente de todas as outras religiões. As religiões ocidentais, orientais, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que sempre, naquilo que diz respeito à salvação, à soteriologia, sempre é o homem que parte em direção à sua divindade. Sempre vai ser assim. Para alcançar o pleroma, como no gnosticismo, por exemplo. O homem vai alcançar salvação com base naquilo que ele faz. Com base nas boas obras, com base na própria moralidade e tudo mais. Para alcançar a salvação. Isso vai acontecer dentro de todas as outras religiões. No cristianismo, acontece exatamente o contrário. É a única religião no mundo que é Deus que vem ao encontro desse pecador, descrito pelo apóstolo Paulo nos primeiros capítulos de Romanos, desse pecador que é completamente falido e impotente diante de Deus e que não pode se salvar. E Deus vem ao encontro dele para resgatá-lo. E o que chama mais atenção e que deixa nosso coração extremamente maravilhado é que ele salva esse pecador sem cobrar nada. De graça, né? De graça. Ele faz isso, ele salva esse pecador por meio do seu Filho, Senhor Jesus Cristo,
e de seu sacrifício realizado na cruz por nós. Amém. A gente vai aqui, pastor Zé, vamos ver se tem pergunta aí. Pode colocar na tela pra gente. De que maneira o homem é salvo diante de Deus? Pastor Zé, tá aí a pergunta, é com o senhor. Rodrigo, no cristianismo bíblico, não existe salvação pelas obras do próprio homem. Não existe. O homem ele pode ser uma pessoa maravilhosa, ele pode ser praticar boas obras, obra de caridade e tudo mais, mas isso não vai salvá-lo. Qual a obra que vai salvar o pecador? A obra de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ou as obras de nosso Senhor Jesus Cristo. Como, por exemplo, sua vida perfeita aqui nesse mundo. Seu sacrifício, sua morte, sua ressurreição de dentre os mortos. Essas obras, sim, salvará o pecador quando ele se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Se não existe salvação por obras, como esse assunto surgiu? Tá certo, pastor Zé, a pergunta foi feita, agora é com o senhor. Se não existe salvação por obras, como esse assunto surgiu? É uma pergunta bem interessante, não é? Nós agradecemos a pergunta. Ela surgiu, Rodrigo, mas basicamente no início da era cristã, na época dos pais da igreja e tudo mais, quando o helenismo ainda era muito influente. Então, essa ideia de salvação pelas obras, ela foi extraída, por assim dizer, da filosofia grega, não é? Dos costumes gregos e tudo mais da época. E os pais da igreja, que sucederam os apóstolos, Tertuliano de Cartago, Inácio, Policarpo, a Irineu de Leão, e tantos, Agostinho, no quarto século, e tantos outros pais da igreja, de certa maneira, eles acabaram, ainda nos primeiros séculos, sendo influenciados pelo helenismo, que era muito influente nos primórdios da igreja. E eles acabaram, segundo alguns estudiosos, teólogos, estudantes da palavra de Deus, eruditos, que eles acabaram fazendo, de certa maneira, uma junção ou um casamento entre teologia e filosofia. Então, desse casamento que os pais da igreja realizaram, por assim dizer, acaba nascendo um filho. E esse filho... Pode dizer assim que esse filho, se fosse nos dias de hoje, ele seria chamado de achismo? Foi um achismo da parte deles? Basicamente, sim. Então, esse filho que nasce a partir do casamento da teologia com a filosofia teve um nome, e o nome é exatamente salvação pelas obras. É daí que vem a ideia desse casamento, que parte essa ideia de que o homem é salvo pelas obras. É um casamento meio que maltrapilho, né? Porque quem salva é Jesus, né? Salva é o Senhor Jesus Cristo, seu sacrifício realizado na cruz. Nada mais. Amém. Vamos aqui, tem mais pergunta, pode colocar na tela. O que é reforma protestante? Tá certo, tem mais uma pergunta. Pastor Zé Martins, conta pra gente o que é reforma protestante. Bom, as perguntas são as mais desafiadoras, né? Muito bem. A reforma protestante seria um movimento que iria, de certa maneira, corrigir exatamente aquilo que os pais realizaram lá nos primeiros séculos da era cristã, né? Que foi exatamente o casamento da teologia com a filosofia que gerou, acabou originando, por assim dizer, a salvação, a doutrina da salvação pelas obras. E essa doutrina, Rodrigo, vou abrir um parênteses aqui rapidinho, é a doutrina mais fácil de ser aceita. Ela é mais fácil do que a doutrina da salvação pela fé somente. Por que ela é mais fácil de ser aceita? Porque o nosso coração está impregnado de maus sentimentos. Nosso coração ele é maldoso. É por isso que Deus nos dá o Espírito Santo, que é exatamente para
para que nós pudéssemos, no poder do Espírito Santo, viver conforme a sua vontade, com base no Espírito Santo. É Ele que nos inclina para o bem, né? Ele que nos inclina para o bem. É exatamente Ele que nos inclina para o bem. Então, o homem, como ele tem o coração impregnado de maus pensamentos, de maus sentimentos e tudo mais, ele acaba, de certa maneira, recebendo a doutrina da salvação pelas obras com mais facilidade, porque ele sente prazer, orgulho, por assim dizer, em pagar. Ele faz questão de pagar para entrar lá. Sabe? Ele não consegue aceitar, nossa natureza, ela não consegue aceitar, de certa maneira, que uma outra pessoa venha e pague para nós. Não, eu quero pagar. Eu faço questão de pagar. E por isso ela é mais aceita. Agora, uma outra pessoa vem, paga por nós a nossa salvação e tudo mais. Isso é bem mais... É por isso que a salvação pela fé, somente, ela desaparece ainda nos primeiros séculos. Ela vai ressurgir novamente exatamente na Reforma Protestante de 1516. 31 de outubro de 1516, quando Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, desafiando os católicos, os teólogos católicos romanos, exatamente para corrigir isso que aconteceu ainda nos primeiros séculos, que a salvação ela não é pelas obras, e sim somente por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Zé Martins, da comunidade cristã, né, tá aqui junto com a gente hoje no Papo Cristão. Para finalizar o papo de hoje, eu vou te fazer uma pergunta aqui, uma pergunta bem direta, Pastor Zé. Que versículo da palavra de Deus que para você define o amor de Cristo na cruz por nós? Rodrigo, eu vou ler aqui uma passagem bíblica, alguns versículos somente, em Romanos capítulo 3, versículos 21 até o 26. Olha só que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, e ele fala a respeito dessa graça, desse amor de Deus para conosco, em salvar pecadores que não mereciam salvação. Ele diz o seguinte: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, nem judeu, nem grego. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Não é por meio das nossas obras, é por meio de Cristo nosso Senhor, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, propiciação, a aplacação da ira de uma divindade. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo satisfez completamente o nosso Deus, que estava sedento por justiça. A justiça foi feita. Alguém foi punido, e não foi nós. Foi uma outra pessoa no nosso lugar. Encerrando aqui, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém. Pastor Zé, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Cristão, na programação da Marajó TV 27.1. Que Deus continue abençoando o teu ministério, você continue se aprofundando cada vez mais nas Sagradas Escrituras, porque ela sim é o nosso alimento espiritual. Sem ela, a gente está morto mesmo vivo. É verdade. Eu que agradeço, Rodrigo. Para mim é uma satisfação muito grande, um privilégio para mim estar aqui com vocês, gravando essas poucas palavras. O Evangelho é um mar infinito, de uma profundidade imensurável, né? Que nós podemos mergulhar e extrair tanta coisa boa.
mas que essas poucas palavras possam alcançar as pessoas e os nossos telespectadores venham cada vez mais meditar na palavra de Deus. Bem, amém. Aqui é Rodrigo Souza para Marajó TV.